Olá a todos, está começando agora o programa Na Fronteira do Conhecimento com pautas sobre ciência. Aquela ciência que nos cerca a todo momento e em todo lado e que você não dá por ela. Um programa que vai ao ar aqui no canal 10 da NET, São Carlos, com um toque luso-brasileiro e sempre com um convidado especial que conversará sobre assuntos de interesse nas áreas de ciência, tecnologia, inovação, ensino e educação. Por isso, sinta-se à vontade e fique connosco na próxima meia hora. Quais são os caminhos da educação no Brasil? Segundo dados estatísticos divulgados recentemente pela Unesco, o Brasil possui a 8ª maior população de adultos analfabetos no mundo, com um número impressionante: 14 milhões de pessoas. Por outro lado, a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, elaborou há bem pouco tempo um ranking mundial que avaliou a educação em 76 países. Nas 3 primeiras posições ficaram, nomeadamente, Singapura, Hong Kong e Coreia do Sul, tendo o Brasil ocupado a 60ª posição, com a África, nomeadamente o Ghana, na última posição. São números que preocupam todos e particularmente os educadores. Para nos falar um pouco sobre essa realidade que acaba também contagiando o nosso ensino superior, recebemos hoje nos nossos estúdios o professor Dr. Leonardo Maia, docente e pesquisador da Universidade de São Paulo, do Instituto de Física de São Carlos, que tem um olhar muito atento e muito particular a este tipo de problema que ultrapassa qualquer filosofia política ou partidária. Este é um problema nacional grave e que é negligenciado por muita gente, não só pelos políticos. Prezado Leonardo, muito obrigado por estar entre nós. Bem-vindo aqui ao canal 10 da NET para debater este tema que é assustador. Leonardo, como é que nós chegamos a este ponto? Eu agradeço o convite para poder conversar aqui com vocês sobre isso. Agradeço a audiência. Olha, várias pessoas, emitem opiniões, sobre como nós podemos ter chegado a esse ponto. Eu tenho uma visão particularmente triste, infelizmente, Eu acho que a imprensa cobre, de certa forma, as consequências socioeconômicas das nossas eficiências no ensino. O pessoal costuma dizer que parte do nosso PIB realmente decresce por nossa falta de capacidade de trabalho, isso é um fato, Mas eu acho que o que a gente não percebe tanto aqui no Brasil e que é chocante é que nós não vivemos só uma crise de falta de profissionais qualificados. Nós estamos vivendo uma crise civilizatória. É uma crise de modelo de civilização. Certo? Educação é muito mais do que nos fornecer habilidades técnicas para nós desempenharmos bem os nossos trabalhos, nós podermos fazer dispositivos melhores, serviços melhores e isso ativar a economia. Isso é fundamental, nós precisamos disso. Sem riqueza, sem inovação, nós não vamos sair do lugar. Mas, como eu disse, a nossa crise é principalmente de valores, é uma crise de civilização. Então, o que eu quero dizer com isso? Isso não é falado por aí, Nós estamos vivendo um momento em que a gente vê pessoas que deveriam nos liderar, pessoas instruídas, formadas nas nossas universidades federais, na nossa USP, na nossa Unicamp, e essas pessoas manifestam ódio social, intolerância a direitos humanos, certo? Tem até uma ascensão de um fundamentalismo religioso com ramificações políticas. Sim. É um cenário nefasto, certo? E você vê, o chocante é que você vê pessoas que deveriam ser os líderes do país, são as pessoas que estudaram nessas nossas universidades, que deveriam ter adquirido cultura. Essas pessoas, às vezes, até têm os conhecimentos técnicos necessários, mas elas não têm cultura. Então, não é só matemática, não é só ciência que a gente precisa. Se as nossas escolas tivessem artes, tivessem teatro, tivessem música obrigatória, isso nos humaniza. Então, isso é particularmente chocante. A educação faz falta nisso. Quando as pessoas viajam para o exterior, falam, nossa, como aqui tudo é muito limpo, como tudo é muito arrumado, como as pessoas são gentis. Elogiam isso. Só que quando vêm para cá, eu acho que as pessoas esquecem disso. As pessoas esquecem disso. E isso é cultivado via valores que vêm da arte, de cultura. É mais uma questão
de educação em termos globais do que simplesmente uma questão de instrução. Sem dúvida. A instrução técnica é absolutamente essencial. Nós não temos respeito por isso aqui no Brasil também, mas é todo um conjunto mais amplo, que são os conhecimentos técnicos científicos e essa cultura, essa arte, que nós temos que ter, que isso nos humaniza, certo? E as pessoas não percebem isso. Então é chocante porque a gente vive num país... me digam outro país que tem frases como essas do Brasil, né? Quem sabe faz, quem não sabe ensina. Na prática, a teoria é outra. Essas frases são um absurdo. Por exemplo, eu nunca vi pessoas que realmente entendem o que é ciência criticar ciência. Normalmente quem critica é quem não entende. Porque, por exemplo, por definição, o conhecimento científico é baseado da seguinte forma: eu não tenho dogmas. Se eu tenho a prática e a prática mostra que uma teoria anterior está incorreta, eu abandono. Claro. O método científico é o conjunto de procedimentos para aquisição do conhecimento mais sistemático e mais humilde que existe. E mesmo assim você vê pessoas instruídas orgulhosamente querendo falar que na prática a teoria é outra. Isso não faz o menor sentido. Então, todo o nosso péssimo cenário educacional não é nada mais do que um reflexo do que o nosso péssimo cenário como sociedade, como civilização. Está tudo falido. E os maiores responsáveis por isso, na minha visão, não são a classe política majoritariamente corrupta que a gente tem, certo? E também não são os pobres, né? Tem muita gente que está dizendo, não, esse pessoal pobre não sabe, não tem instrução, não sabe votar, mas a responsabilidade é nossa. Isso. A responsabilidade é nossa. Somos nós que temos a instrução, certo? Que deveríamos assumir um papel de protagonismo na nossa sociedade. E nós não fazemos isso. Então, infelizmente, eu tenho a percepção de que no Brasil nós perdemos a esperança na nossa sociedade. Então virou um salve-se quem puder. Ninguém acredita mais que o outro vai realizar o seu papel. Então virou um salve-se quem puder. Certo? A gente não levar em conta o método científico, aí eu vou falar de algo técnico, né? Quando a gente fala em ensinar ciência para as pessoas, a importância disso não é, como eu disse, não é só ter o conhecimento técnico, mas é uma forma de pensar. Carl Sagan já dizia isso. Ciência é muito mais do que uma coleção de resultados, é uma forma de se pensar. E o que é essa forma de se pensar? A experiência, a história mostra que existe uma abordagem para a gente construir conhecimento sobre o mundo que é superior a todas as outras formas de conhecimento, que é: não confie tanto na sua mente, use sempre o seu raciocínio, mas veja as evidências. O conhecimento científico é conhecimento baseado em evidências. Então, por exemplo, no Brasil tem gente que adora seguir lugares comuns e dizer: não, nós precisamos dar mais liberdade de mercado, ter menos intervenção, certo? Reduzir a carga tributária e o papel do Estado tem que ser mínimo. Reparem, eu não sou uma pessoa tipicamente de esquerda que acha que o Estado tem que ser pesadíssimo. Mas veja, vamos aos dados, vamos aos fatos. Sim. Quais são os países que são reconhecidos por terem os melhores índices de qualidade de vida no mundo? Tipicamente são os países nórdicos. Certo. Você pega a Noruega, você pega a Dinamarca, Suécia, Finlândia. A carga tributária nesses países é altíssima. É altíssima. É altíssima. E eles têm os melhores índices de qualidade de vida do planeta. Isso é um fato. Então a metodologia científica exige que quem está falando que necessariamente você tem que reduzir a carga tributária e ter um Estado sempre mínimo em qualquer situação, está desconsiderando fatos. E a história já nos mostrou que você não deve fazer isso, não é a melhor forma de você ver o mundo. Então, na verdade, nós temos uma falta de senso crítico, nós aderimos a soluções, pseudo-soluções muito fáceis, mas que na verdade não são as que nós precisamos. Se você olhasse isso, você perceberia que o nosso problema no Brasil é que nós não cumprimos nossas tarefas. A nossa gestão não é eficiente, nós não nos avaliamos, nós não nos cobramos do jeito que nós deveríamos, certo? E vejam bem, então, na verdade, o motivo da nossa ineficiência de serviços é porque nós não cumprimos nossos papéis. Não é necessariamente que a presença do Estado é muito alta. Como dar a volta a isso? É deixar passar uma geração, 2 gerações, 3 gerações, mas isso vai ser um círculo vicioso. É difícil detectar o que é causa e efeito, né? Por que nós temos toda essa falta de cultura e falta de respeito ao conhecimento técnico entre as pessoas que deveriam ser instruídas? A gente só pode tentar corrigir isso com atividades como essa, divulgação, e quem sabe a gente consegue, de alguma forma, num congresso da vida, realmente colocar a educação como prioridade nacional, certo? Talvez a gente possa conversar sobre isso daqui a pouco, no resto da conversa, mas talvez passe alguma medida, apesar de algumas pessoas
envolvidas com essa tomada de decisões não terem interesse nisso. De qualquer forma, a culpa também tem que ser espartilhada por diversos setores da sociedade. Sem dúvida. Não só os alunos, não só a população, mas pais, Claro. educadores, Claro. o próprio Estado, que é inerte, que Sim. é completamente, digamos que é um vácuo. De entre estes atores, eu não quero pensar culpados, mas dos atores que nós estamos falando, o Estado, os pais, os alunos, a sociedade civil, mas os professores universitários, por exemplo, como é que as universidades, os professores universitários encaram essa espécie de herança? E você é um professor universitário, com todo esse... Porque é um problema enorme aquilo que você acaba... Como é que você, sendo educador, sendo professor universitário, como é que você... A quem é que podemos atribuir culpas? Olha, para mim a maior culpa de nós como nação ainda estarmos patinando no gelo, mas né, sem sair do lugar por tanto tempo, como eu disse, são das pessoas realmente que deveriam ter adquirido cultura, deveriam ter instrução, deveriam liderar o país, deveriam cobrar, não só nos grandes âmbitos como o Congresso Nacional, mas nos pequenos âmbitos que são os nossos locais de trabalho, nossas escolas, deveriam cobrar valores universais e não cobram. E, repito, os valores universais não é só a educação tecnicamente boa, Claro, mas claro. cultura. Na escola, vejam bem, no Brasil é comum alunos colarem. Tanto fora da universidade quanto na universidade. Certo. A gente anda aqui pela universidade, a gente ouve alunos falando, aquela disciplina é fácil, o professor deixa colar, aquela lá, professor é chato, mas eu colei e passei. A gente escuta isso andando no dia a dia, na USP. E depois o cara acha que pode bater panela Sim, contra alguém por corrupção, sem entrar em méritos. Claro. Isso é absurdo. Claro. Isso é absurdo. Então, nós somos os maiores culpados. Nós que temos instrução e não conseguimos fazer essas coisas mudarem. Não conseguimos implementar os valores que a gente tanto elogia, para os quais nós tanto batemos palmas quando vemos em outros países, mas não queremos trazer de verdade para cá. Mas a educação também, ela também parte em casa, né? Ela começa em casa. É difícil dizer exatamente de onde parte, porque a partir do momento que você tem uma roda viva girando de falta de cultura e que você não tem a motivação de confiar que a sua sociedade vai funcionar, os nossos instintos animais prevalecem. Aí você vê médicos defendendo interesses classistas, você nunca vê um médico censurando o outro por erro médico, a gente sabe que eles se protegem. Você vê pessoas da área do direito, né, do sistema judiciário, certo? Mantendo privilégios absurdos, certo? Auxílio alimentação, auxílio moradia, que eles tentam defender agora como complementos de salários que já são acima da média nacional, isso é uma imoralidade, isso é corrupção. Pode não ser uma corrupção no sentido legal, mas é uma corrupção no sentido moral. E essas pessoas vêm com um discurso classista, não, mas eu tenho muita instrução e eu mereço. Uma pseudo-meritocracia. Eu não estou dizendo que eles têm que ganhar mal. Quem tem valor deve ganhar bem. Claro. Só que quando você só defende os seus interesses corporativistas e não cobra mudanças, não há esperança. Então, quem são os maiores culpados? Como eu disse, não são os mais pobres sem instrução, que elegem, tudo bem, é verdade, eles elegem quem não deve. E também não são os políticos corruptos. Mas e a galera do meio? Aqueles em quem a nação acreditou, lhes concedeu educação superior gratuita para que liderassem o país. Cadê a liderança? Cadê a responsabilidade? Cadê o senso de dever? Isso não quer dizer que você vai abrir mão da sua vida e vai entrar numa cruzada como um paladino e não fazer mais nada, certo? Mas você tem que ter um senso de dever, um senso de nação. Mesmo os egoístas americanos, né? O modo de vista capitalista é super egoísta. Tem pessoas que falam isso, certo? Mas lá, mesmo que você possa enxergar alguns egoísmos exagerados no modo de vista capitalista americano, né? Alguns têm essa opinião, mas há a necessidade da convivência para a sobrevivência. O patriotismo deles vem que eles têm uma noção de nação, eles acreditam nisso. Eles precisam recolher a neve juntos, senão todos morrem. Então há uma coletividade. Aqui no Brasil nós não temos mais isso. Muito bem, professor Leonardo Maia. Vamos, a pauta deste primeiro bloco está concluída. Vamos continuar a conversar na segunda parte. Voltaremos com o professor Leonardo Maia após um breve intervalo, com o segundo e último bloco do programa, onde continuaremos a discutir os caminhos da educação
da cultura também no Brasil. Será que dá para reverter a situação de um país que ainda tem 14 milhões de adultos analfabetos e que está na 60ª posição de um ranking mundial de educação? Não perca, já a seguir, com o professor Leonardo Maia.